Bom dia, gente! Apesar de eu estar acordando com essa cara aqui, aparecendo com essa cara no vídeo, não é um vlog, mas ao longo do dia aí, meu dia vai ser bem corrido, então ao longo do dia, quando eu conseguir vir gravando aqui pra vocês, eu vou gravando, talvez eu termine amanhã, talvez eu termine quarta-feira, né? Hoje é segunda, mas eu quero ir gravando pra não perder o fio da meada das coisas que eu quero falar pra vocês. E como vocês podem ver, minha casa tá uma bagunça, tem bastante coisa fora do lugar. E uma das coisas que eu vou falar pra vocês envolve essa proteção aqui que eu preparei. Aqui tem sal grosso, anis estrelado, canela e depois eu coloquei esse pedacinho de palo santo aceso. Como hoje eu vou dar uma limpada na casa porque ela já está gritando, talvez eu mude essa proteçãozinha aqui que eu preparei na semana passada. Então eu já queria mostrar pra vocês antes de mudar o que eu vou pôr aqui dentro. Se eu mudar, se eu sentir que não é hora de mudar, eu não mudo ainda. E agora eu vou começar a limpar a casa. Eu tenho até mais ou menos umas 11 horas pra limpar antes de eu começar a me arrumar pra ir pra escola, né, pra dar aula à tarde. Então é corrido, eu não vou conseguir ficar filmando pra vocês, tá? Por isso que não é vlog. Mas assim que eu for dando umas pausinhas pro café, alguma coisa assim, um momento ali de lavar a louça, eu venho e converso mais um pouquinho com vocês. Coisa mais linda do coração da mamãe! E eu resolvi vir dar uma palavrinha com vocês aqui já do que me veio à mente, falando de disciplina. Não é nem disciplina a palavra, é rotina, na verdade. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando do saco que é a vida adulta. Tava, tipo, muito revoltada naquela época. Faz bastante tempo que eu já não ando tão revoltada. Mas adivinhem só se a vida adulta deixou de ser um saco. A questão é que eu entendi muita coisa no processo aí desses últimos meses, até por isso que eu tava desanimada, assim, com o canal. Pelo rumo de como as coisas estavam indo, né? Não tô falando nem do canal, assim, o rumo de como as coisas estavam indo na minha vida. Ai, meu Deus, eu esfrego a cara na gata, depois eu não aguento. Ai. E uma das coisas que me caiu a ficha recentemente é que, sabe o retorno de Saturno? Tem um vídeo aqui explicando. Eu quero até fazer mais um vídeo falando sobre o retorno de Saturno. Aquele vídeo onde eu falo sobre o retorno de Saturno, eu comento, né, que pra astrologia a pessoa passa pra vida adulta depois do retorno de Saturno. Que aqui pra nossa sociedade a pessoa já é adulta há muito tempo. Pra mim hoje faz total sentido isso, né? É claro que junto a essa fase aí do meu retorno de Saturno, eu também conheci constelação familiar e um monte de outras coisas que me auxiliaram no entendimento do que é o adulto, né, o arquétipo do adulto. Mas, logicamente, já era a influência do retorno de Saturno me levando a esses conhecimentos, né? E aí, qual que é a parte, assim, que eu entendi recentemente? Eu passei aí em 2019 por aquela fase bem difícil, assim, com um monte de coisas acontecendo. 2020 foi um ano extremamente atípico, então, para minha sorte ou para o meu azar, eu passei um pós-retorno de Saturno muito diferente, né? Eu e todas as outras pessoas da minha idade. Muito diferente do comum. Quando eu vi que não era que 2019 era uma fase, é que a minha vida seria mais ou menos aquilo ali pro resto da vida, sabe? A questão é como eu me coloco diante a vida, né? Isso que era uma coisa que teria que mudar e eu demorei a perceber e eu de verdade só fui perceber esse ano. Então, falando assim de adulto, né? Não numa questão de postura, eu sempre falei muito, inclusive tem um vídeo aqui sobre o arquétipo do adulto, mas falando muito diante da postura com os pais, com a vida e tal, mas e na própria vida, né? E se a gente não fala de mais nada, não fala de pai, não fala de mãe, não fala de nada, fala da própria vida, o que é o adulto na própria vida, na vida dele, né? Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando internamente aí nos últimos dias. Nos últimos dias não, nas últimas semanas, talvez até nos últimos meses. E, por exemplo, hoje, né? Por que eu já comecei sobre esse assunto? Minha casa tá bagunçada porque eu saí da rotina semana passada. Tão vendo que eu tô descascando? Eu tava na praia. Olha que bonita. Eu saí da rotina, não consegui voltar pra rotina.
E a gente não pode perder mais tempo, gente. Isso é uma coisa que eu já sei e eu ainda me perco nisso. Perder mais tempo planejando a rotina perfeita, a vida perfeita, o momento perfeito, do que executando as coisas, né? E essa última semana foi uma semana, assim, cara, é surreal, assim, insana. Muita coisa aconteceu, que foi a minha semana pós-praia, né? Depois eu entendi o porquê de tudo. Tem a ver com a intuição que eu quero comentar, talvez ainda nesse vídeo, mas se eu for ver que ele vai ficar muito longo, eu deixo pra comentar no próximo. Que eu até mostrei pra vocês, né, a minha proteçãozinha ali tem a ver com aquilo. Eu achei que eu conseguiria dar uma boa limpada na minha casa no final de semana, organizar minha vida, arrumar minha semana, fazer tudo. Não deu também, sabe? Eu não consegui, eu tava exausta, tava muito precisando descansar. No sábado eu descansei muito. Ontem eu não descansei tanto assim, mas eu fui cuidar de mim, fiz as minhas unhas, fiz coisas que eu tinha pra fazer. Ou seja, mais uma segunda-feira que eu começo sem a minha agenda feita, sem meu planejamento feito. Isso ferra com a minha cabeça, sabe? Porque eu tenho coisas, tipo, eu já sei, eu tenho um cliente pra mandar japamalas, fotos de japamalas, tenho que fazer agendamento do Reiki, eu tenho a programação de aulas. As coisas ficam aqui na minha cabeça quando eu não ponho no papel, sabe? Isso esgota. Mas eu não podia, não tinha como eu simplesmente parar pra fazer minha agenda agora de manhã. Não dava, não tinha como eu ignorar que minha casa tá precisando muito de atenção e cuidar da agenda, não tinha como. Então isso já é coisa do adulto, essa decisão, né, de falar, cara, não dá. Assim, não dá pra ficar focando no ideal. Não dá. No físico, no plano, no agora, o que que minha casa precisa? O que que é prioridade, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar meu quarto, vou enfiar minha cachorra e minha gata aqui dentro, vou limpar o resto da casa o máximo que der, né? Que nem eu falei, eu tenho horário pra terminar, porque eu vou dar aula à tarde. Então, essa é uma grande questão na vida do adulto, sabe? E isso era uma coisa já que eu queria trazer, assim, pra vocês, essa visão de que a disciplina, na verdade, ela é tão difícil porque ela depende exclusivamente do adulto, né? Ela depende exclusivamente de você. É você por você. E aí, quando a gente fala de rotina, de compromisso, de empreendedorismo, de responsabilidade, autorresponsabilidade, tudo que depende muito de você vai te tirar de um lugar confortável, né? E a gente quer permanecer num lugar confortável. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai colocar um planejamento de vida no papel, que aquilo ali é responsabilidade sua, né? Enfim, gente, sobre o adulto, eu acho até que era sobre isso mesmo que eu tinha pra falar. Sobre disciplina mesmo, eu quero falar num outro vídeo, num outro formato, mais bem planejado. Mas já que eu senti tão forte de gravar esse vídeo falando de adulto, e enfim, mesmo que aí no improviso, então vim gravar pra vocês. E mais tarde eu volto pra falar sobre intuição, sobre por que que eu decidi ouvir minha intuição de gravar esse vídeo hoje, mas pode ser que ele fique pro próximo vídeo. Mas eu vou provavelmente postar os dois juntos, tá bom? Até daqui a pouco! Mas voltando a falar sobre isso que eu tava falando, né? Sobre a disciplina, sobre o arquétipo do adulto. Eu já falei aqui em algum vídeo, infelizmente eu não vou lembrar qual, sobre âncoras, né? Sobre você ancorar uma situação para que num momento parecido, quando você lembrar dela, você consiga ter a mesma força ou a mesma coragem, enfim, ali o que você estiver precisando. Isso a gente chama de âncoras, né? Você ancora aquele sentimento. Sobre a limpeza da casa hoje, né? Ontem, porque minha casa não ficou assim, absolutamente abandonada todos esses dias. Na semana anterior de eu ter ido pra praia, eu fiz uma boa limpeza. No final de semana que eu fui pra praia, meu marido limpou também. Essa última semana eu fui dando aquele tapa diário, sabe? Mas ontem, em específico, sábado também, mas principalmente ontem, domingo, eu senti que a energia da minha casa tava densa, que tinha alguma coisa acontecendo. E meu marido discutiu comigo por uma coisa bem idiota. E foi importante essa discussão, entre aspas, porque meio que me confirmou que o que eu tava sentindo era real. Assim, de que a energia tava meio pesada mesmo, mas que não era nada com a gente, assim.
alguma coisa da casa. E vocês sabem como é, né, gente? A gente anda na rua, vê pessoas, frequenta lugares, a gente acaba se misturando aí com energias mais densas e tal. É normal, né? Isso faz parte, não é nenhuma novidade. Na hora de dar prioridade ao que precisava ser feito na casa, a primeira coisa que eu fiz, gente, a primeira coisa, abrir toda a casa, porta, janela, todas as portas, janelas. Por isso que eu tinha que prender minha gata no quarto, porque senão ela foge. E varrer. Levantei tudo do chão e dei uma boa varrida. Gente, só isso já mudou a energia da casa de um jeito que vocês não imaginam. Só isso, sabe? E agora que eu já varri tudo, que eu tô dando um jeito aqui na cozinha, agora são 10 e pouco da manhã. E indiscutivelmente o que tem mais urgência é dar uma boa lavada no quarto que os meus cachorros dormem, no chão da cozinha e no banheiro. Então é assim, é o olhar do que é mais urgente, sabe? Ter ido com esse olhar. E isso dá pra gente fazer em qualquer coisa na vida, né? E por que eu falei de âncora? Porque em algum momento da minha vida, assim, as maiores... Eu tenho 3 grandes dores, né? Ou tinha 3 grandes dores, assim, comigo. Que eu cresci com isso muito forte. Escassez, a maior delas, e isso esbarra em tantas outras coisas, né? Até já falei, quando eu falei de compulsão alimentar, eu falei de escassez, né? Que é aquele preenchimento da falta, ou medo da falta. Outra dor muito grande que eu tinha era com relação à dor com mãe, assim, que foi uma grande dor que eu venho resolvendo também aos poucos. Já falei sobre isso também aqui no canal. E outra que eu não tenho certeza se eu já falei aqui, era limpeza da casa, assim, limpeza física mesmo eu tô falando, sabe? Quando eu, adulta, né, fui morar com uma amiga, a gente brigava muito, porque eu nunca fazia minha parte, eu nunca limpava. Quando eu casei com o Marcelo também, já tive muita briga, gente, muita discussão, porque só ele limpava sozinho, eu não conseguia. Mas era um bloqueio tão grande, e eu sei que tem gente que passa pela mesma coisa que eu passo, por isso que eu tô falando aqui. Por mais que pra você que seja absolutamente normal limpar a casa, tem gente que não é, gente, tem gente que sofre com isso, que é uma dor. E é ridículo, né? Porque, tipo, mas não é só limpar. Essas coisas que é só fazer, mas dói pra fazer, são coisas que estão lá dentro, nas nossas dores mesmo, de alguma forma. E hoje, pra mim, é muito claro, assim, essa relação com a casa, em que momentos foram instaladas, assim, essas dores em mim, sabe? Mas, enfim, pra dizer que por muitos anos da minha vida adulta, desde a infância, na verdade, eu tinha essa questão com a limpeza da casa como sendo algo difícil, me fazia mal porque eu queria fazer e eu não conseguia, e eu me programava pra fazer e não fazia. Gente, é muito bizarro, assim, lembrar de tudo que eu passei com relação a isso. E aí, numa sessão de Theta Healing, eu levei isso, sabe, assim, chorando, um dia chorando, mandei a mensagem, eu tinha acabado de fazer a sessão de Theta Healing, assim, naquela semana, e eu mandei a mensagem pra facilitadora, era um sábado de manhã, e eu lembro que foi a última vez, assim, que eu senti isso. Eu tinha casa pra limpar e eu comecei a chorar, porque eu não queria, assim, é muito bizarro, gente, porque é tão profundo que não existe explicação em palavras, né, pra aquele momento ali. E eu não conseguia, sabe? Eu comecei a chorar, ali você vê quanto isso estava na criança, né? E aí ela falou, deu umas falas pra mim, não sei se foram falas sistêmicas, porque ela é consteladora também, ou se foram ali falas de Theta Healing mesmo, né, de ressignificar o que eu tava sentindo. Eu tô abaixando assim pra caber no vídeo, mas eu sou mais alta. E eu lembro que aquele dia ali foi o último, sabe? Que eu sofri tanto. Mas eu fui muito aos poucos melhorando a minha relação com a casa, com a arrumação, com a limpeza, muito aos poucos. E eu fui pegar gosto, que é muito diferente, né? Acostumar, ir trabalhando é muito diferente de pegar gosto por aquilo. Eu fui pegar gosto mesmo em 2020. E isso eu vou falar melhor no vídeo que eu vou gravar amanhã, porque tem a ver com intuição, assim, na verdade tem a ver com uns insights que eu tive aí nos últimos dias. E aí dá pra abordar melhor esse assunto de 2020 e tal, né, nessa questão do lar. Mas esse vídeo, gente, depois na edição eu vou ver como que ficou, se ele não ficou muito sem pé nem cabeça. Mas eu acordei pensando, cara, eu tenho que voltar a gravar.
sabe? E me veio isso de compartilhar o que eu tô sentindo hoje, os insights que eu tive hoje. Eu acordei muito nervosa. Eu tenho certeza, gente, que essa situação aqui, de eu estar gravando o vídeo hoje, é muito além desse vídeo aqui, sabe? E que daqui uns dias, talvez daqui uns meses, eu vá entender por que eu tive que gravar esse vídeo hoje. Porque eu acordei com o mesmo sentimento que eu acordei no final de semana, assim, de nossa, que cansaço, ai, não quero fazer, e a casa precisando ser vista. Então não faz sentido nenhum eu ter sentido tão forte. Eu acordei já falando, eu preciso gravar, sabe? Simplesmente não faz sentido. Mas ouvindo a minha intuição, que tá muito forte por esses dias, eu vim aqui e gravei. Então, se ficou sem pé nem cabeça e se você chegou até o final, eu agradeço de verdade. Você pode ter certeza que daqui a um tempo eu vou voltar aqui e vou citar esse vídeo. Porque eu tenho certeza que ele veio pra ancorar enfim, uma coisa aqui que eu tô precisando ancorar. E depois a gente fala sobre isso. Então é isso, gente. Obrigada pela paciência, obrigada pela companhia. Desculpa por todas essas semanas aí sem postar vídeo, né? Os poucos vídeos que eu postei foram vídeos extras, né? Foram vídeos que não tinha sequência aqui no canal. Então, nem dá pra dizer que foram vídeos que valeram, sabe? Eu, como criadora de conteúdo aqui do YouTube, sei que aquilo ali não foram vídeos pra valer. Mas eu agradeço quem continuou aqui no canal e principalmente quem veio aqui assistir depois de tanto tempo assim. Um beijo!